O vídeo começa com o Nate abordando essa bela garota. Ele aborda a mulher e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que o seu nome é Ashley. Nate então pergunta se eles poderiam conversar um pouco. E ela fala que é melhor não. O YouTube pergunta por quê e pergunta se ela namora. Mas a moça não responde. E o rapaz diz que acabou de se mudar para cá e que ela poderia lhe mostrar a cidade. E a garota continua andando. Ele pergunta se ela não poderia conversar com ele por alguns minutos. E a mulher fala que não e que ele não faz o tipo dela. O rapaz pergunta qual o tipo dela. E ela fala que não é ele com certeza. Nate então aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Mas a garota passa reto pelo carro e o Nate acha que ela não iria voltar. Mas como a mágica não falha, a mulher volta e vai em direção ao Nate. Ela pergunta se esse carro é mesmo dele, e o Nate fala pra ela que sim, e a moça fica impressionada e elogia o rapaz, e ele agradece ela, e a garota já vai logo falando que já que ele é novo na cidade, ela pode lhe apresentar. Nate diz que era exatamente isso que ele estava pedindo para ela, e pergunta se ela não lembra, e fala que ela até disse que ele não fazia o seu tipo. A mulher fala que analisou melhor, e que ele faz sim o tipo dela. Nate pergunta se ela sente que ele é uma pessoa com quem ela quer conversar, e ela fala sem pensar duas vezes que sim. Ele então diz que ela tinha falado que seu nome era Ashley, e a garota confirma. Nate diz que é um prazer conhecê-la, mas na verdade ele está prestes a sair para comer alguma coisa e que eles poderiam sair por aí. A mulher fala para eles irem juntos. O YouTube fala para ela que ele não queria incomodá-la. Nate fala que quer descobrir por que a energia dela mudou tanto com ele. E ela fala que pensou melhor sobre ele e fala que o YouTube é muito fofo. O rapaz então fala que ele é fofo, mas que não faz o tipo dela e pergunta como isso pode acontecer. A moça fala que essas coisas acontecem e que ela está gostando de conversar com ele agora. Nate então diz que iria dar uma chance para ela e chama a garota para entrar em seu carro. A moça então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Nate. E após entrar, o Nate diz que como ele falou para ela, ele é novo na cidade e quando abordou ela, estava na intenção de conhecer seus vizinhos e talvez fazer amizades. A moça pede desculpas e fala que a maioria dos caras que se aproximam dela neste lugar, ela sente que eles não são o que ela procura. Nate então muda de assunto e fala que ele está com muita fome, e eles podem ir deixar este carro para lá e pegar comida. A moça pergunta o que ele quer dizer com deixar, e ele fala que este carro é do seu amigo e quando ele mudou estava precisando de um carro. A garota fala que isso então é basicamente um aluguel e diz que a sua intenção estava certa. Nate pergunta qual o problema e fala para ela para eles irem logo, e diz que o dia está quente e que isso está o deixando com mais fome. A garota então não faz uma cara muito boa e já se prepara para descer. O Nate fala que ela pode descer se ela quiser. A moça então desce e Nate revela que esse carro é realmente dele. A garota então vai embora debochando, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Kilo chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está. E a moça fala que está bem. O YouTube pergunta se ele pode caminhar com ela. E ela fala que não está gostando disso. O rapaz então pergunta se ele está deixando ela desconfortável. E também pergunta se ela não está acostumada com caras chegando para conversar com ela. E ela diz que mais ou menos e pergunta a ele por que ele se sentou ali. O rapaz então fala que não sabe, que só está ali o dia todo. A moça então diz que não tem tempo para estas bobeiras e fala que está com pressa para ir embora e pergunta ao rapaz o que ele quer. O youtuber fala que não é nada e que ele estava andando para cá e para lá longe e resolveu abordá-la, mas que ele já está cansado e está indo embora. A moça fala que ok, que ela já está sofrendo para ir embora porque está muito quente. Ele pergunta se ela não tem um carro. E a garota fala que tem, mas que não está aqui com ela no momento.
O rapaz então fala que ela poderia sentar ali ao lado dele e descansar um pouco, e eles aproveitaram para conversar. A mulher fala que isso não ia rolar e diz que ele não faz o seu tipo e se despede do rapaz. O YouTube também se despede da garota e se levanta e vai em direção ao seu Corvette. O rapaz então entra no seu carro e é assim que a mágica acontece, e a garota de longe avista o carro do rapaz e volta para conversar com ele na mesma hora. Ela bate na janela do rapaz e ele abre e pergunta o que ela precisa, e a moça fala que o carro dele é muito bonito. O YouTube agradece. A garota não perde tempo e já vai perguntando se eles poderiam dar uma volta. Kilo então diz que é uma boa ideia e fala que ele está com muita fome. A mulher fala que isso é ótimo e que ela também está com fome e eles poderiam comer bastante. Mas o youtuber fala que está afim de comer uma comida caseira e pergunta se ela poderia fazer o almoço. E a mulher fala que é claro e ela faz qualquer coisa para ela entrar no carro dele. Kilo fala que ok e pergunta à garota o seu nome. E ela fala que é Trinity. O youtuber então entende e o rapaz pergunta se ela mora muito longe dali. E a garota fala que não e que a casa dela deve ser a uns 300 metros dali. E ele fala que ok. A moça novamente pede para entrar no carro do rapaz. E o youtuber aceita e fala para entrar. E ela vai rumo ao carro e se direciona ao banco do passageiro. A garota entra no carro achando que irá se dar bem com o rapaz. E após entrar, ela elogia o carro do rapaz e fala que está muito confortável e bem fresquinho. Mas Kilo já vai direto ao ponto e pergunta à garota se ela voltou para conversar com ele só por causa do carro. A moça fala que não é nada disso e pede para ele mudar de assunto. O youtuber fala que já sabe a verdade e pede ela para descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça desce do carro e volta até a janela do Kilo e pergunta se ela poderia pegar o número dele, pelo menos. Mas o rapaz fala que é melhor não. A garota fica brava, mas no fim acabou tomando um fora do Kilo. O vídeo começa com o Sub se passando por um mendigo para fazer a pegadinha da interesseira. Ele chega com seu cobertor empurrando um carrinho e deita próximo à garota e começa a puxar a conversa com ela, perguntando como ela vai. Ela fala que está bem e que está esperando sua carona. O youtuber então pergunta se ela não quer carona dele. Ela responde que ele não pode ter um carro. Sub então pergunta por que ela acha que ele não pode ter um carro. E ela fala que é porque ele está passando necessidade. Ele então fala que só queria pegar um ar fresco e por isso que ele está aqui deitado. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e pergunta quanto que custou. A mulher fala para ele que custou $2.000. Ele então pergunta como ela ainda não tem um carro se ela tem uma bolsa tão cara. Ela responde que ganhou essa bolsa de presente. Na sequência, ela pergunta o que ele está fazendo ali no chão. E ele responde que está tentando relaxar e quando viu ela não queria perder a oportunidade de falar com ela. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. Ela responde que sim, que ela está quase casando e o seu noivo é muito ciumento. Em seguida, ele pergunta se não pode pegar o Instagram dela ou o seu Snapchat para eles manterem contato. A garota responde que é melhor não e que ela leva muito a sério o seu compromisso. Ele então se despede e vai na direção do seu Corvette C8. E quando a mulher vê o Corvette dele, ela chama ele e fala que não sabia que ele tinha um carro desse. Além disso, ela fala que achou que ele era um morador de rua e que não tinha nenhum dinheiro. Ele responde que disse que podia dar uma carona para ela e que só estava ali relaxando.
mas que ela não acreditou nele. Na sequência, ele deixa ela dar uma olhadinha dentro do Corvette e ela vê como é a máquina por dentro. Nessa hora, ela pergunta se pode pegar o número dele. Sub fala que sim e passa o telefone para ela. Ela então pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta. Porém, o youtuber fala que não, porque ele não sai com garimpeira de ouro e, além disso, ela estava noiva. Ela fala que está solteira e insiste em dar uma volta com ele. Porém, ele fala que interesseira não tem chance com ele. E ela sai sem graça e aprende uma lição de moral. E o YouTube entra no seu glorioso Corvette. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e, além disso, ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir para o shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro. A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate, que tenta abordar essa mulher falando ao telefone. Ele pergunta se pode falar com ela, se ela está bem. A mulher fala que não quer saber de nada e não é para ele falar com ela. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e ela fala: qual parte que não é para você falar comigo você não entendeu? Então ele pergunta se ela está tendo um dia ruim e ela responde que o dia dela está horrível e fala na lata que não quer falar com ele. Mas o nosso caçador não desiste e fala que pode fazer o dia dela ficar melhor.
A mulher fala que está esperando o Uber e não tem tempo para perder com o moleque e fala que não quer nada com ele. Então, Nate deseja um bom dia e vai em direção à BMW i8. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca e olha a cara que ela faz quando vê que o cara está de nave. Depois dela saber que o carro é dele, Nate fala que só estava tentando falar com ela. Ela pede desculpas e fala que estava meio nervosa. Além disso, ela pergunta se ele ainda quer ajudar ela. Depois de Nate falar que sim, ela fala que ele pode dar uma carona para ela com o seu carro. Então Nate pede para ela cancelar o seu Uber para ir com ele e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, ela começa a passar a mão nele e fala que gostou muito do carro e que ele deve ter muito dinheiro. Nate fala que é um empresário de sucesso e tem vários negócios. Então Nate pergunta para ela por que ela está tendo um dia ruim e ela fala que está tendo um dia em que nada dá certo. Nate fala que só estava tentando fazer o dia dela melhor. Ela pede desculpas novamente e fala que ele falou que ia ajudar ela. Ela pergunta para ele onde ele está indo. O YouTuber fala que está indo para sua cobertura, que fica 5 minutos daqui. Nate pergunta para ela se ela não quer ir com ele para a casa dele para eles relaxarem algumas horas. Ela responde que adoraria, mas prefere ir fazer compras primeiro com ele. Ele pergunta onde ela quer ir e ela fala só lojas caras de roupas. Em seguida, ela fala que está vendo que ele está precisando de uma massagem e fala que depois que eles fizerem as compras, que ela vai fazer uma massagem para ele com tudo que ele tem direito. Agora, Nate começa a questionar por que ela foi tão rude com ele e o tratou tão mal. Ela fala que não queria falar com ele e que não o conhecia. O YouTuber responde que assim que ela viu seu carro, ela mudou de ideia e mudou o seu jeito só por causa do carro. Ele fala que ela está passando vibrações para ele, que ela é uma garimpeira de ouro e fala que não sai com mulher interesseira e fala para ela sair do carro. Ela fala que isso é justo e aceita numa boa ser chamada de interesseira e fala para ele ter um bom dia com o seu carro e desce tranquilamente da BMW. Porém, ela acaba se dando mal. Começamos o top 2 com o caçador de interesseira Joel, que aborda essa garota, perguntando se ela está procurando atenção por causa do vestido curto. Ela fala que é stripper, mas não quer conversa porque está com pressa. Joel fala que sabia disso por causa da roupa dela e elogia ela falando que ela tem um quadril muito largo. Em seguida, Joel pede para ela passar o telefone dela, porém ela fala que não passa seu número de graça. Então, o YouTube pergunta quanto ela quer para passar o telefone para ele. Ela fala que por $20 ela passa o número para ele. Joel tenta um papo descontraído com a garota para tentar pegar o telefone dela. Porém, a mulher fala que não passa o número dela para negros falidos e manda ele sair fora. Então, Joel, vendo que não vai ter chance alguma com a mulher, ele resolve partir para o plano B e vai em direção ao seu Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê que o cara está de nave, ela morde a isca e vai atrás dele, perguntando se o carro é dele. A mulher, muito interessada, pergunta mesmo qual o nome dele. O YouTuber responde que o nome dele é Big Joel.
Ele fala para ela que esse é o seu carro e que ele estava tentando levar ela para dar uma volta, mas que ela foi muito rude com ele. Ela fala que vai se desculpar com ele e vai recompensá-lo da melhor forma. Joel fala que gostou da ideia e chama ela para entrar no carro. Depois de Joel perguntar para ela se ela ganha muito dinheiro como stripper, Joel chama ela para descer e chama ela na frente do carro e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não gosta de namorado e prefere ficar livre e desimpedida. Então ela senta no carro de Joel e ele pergunta se hoje mais tarde ela tem algum compromisso. Ela responde dizendo que não, que está livre. Então ele pergunta para ela se ela não quer ir na casa dele para eles poderem relaxar e depois sair para comer alguma coisa. Ela fala que sim e aceita o convite de Joel. Na sequência, Joel pergunta para ela por que ela queria cobrar dele $20 para ele pegar o número dela. Ela fala para ele que tempo é dinheiro e só relógio trabalha de graça. Além disso, ela fala que agora ele pode pegar o número dela se ele deixar ela sair com ele no carro. Então Joel fala que tudo bem e fala que antes ela precisa fazer uma coisinha. Ele fala que vai acelerar o carro e que é para ela dar uns pulos na hora que ele estiver acelerando. Porém, nessa hora, Joel fala que não vai sair com ela porque ela é muito interesseira e que ele não gosta de mulher interesseira. A mulher fala que não faz nada de graça e que ela é interesseira mesmo. Joel acelera o carro e ela acaba se dando mal. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira TK abordando essa morena. Ele começa perguntando qual o seu nome e se está tudo bem, e fala que a viu ali como uma deusa e teve que vir cumprimentá-la. Ela fala que não vai falar o seu nome e que tem namorado. Ele pergunta onde ela está indo e o que ela vai fazer. Ela responde para ele que está indo fazer compra para ela e para o namorado dela. Ele pergunta se pode pegar na mão dela e ela responde que não. Ele fala que é apenas um aperto de mão e não tem nada demais, e fala que vai acompanhá-la até a porta do supermercado. Então a garota fala que não quer ser mais incomodada. Ele fala para ela que está tudo bem e deseja um bom dia para ela. Na sequência, eles vão andando onde o carro do YouTube está estacionado e TK abre a porta do carro. Quando a garota vê que ele abre a porta do carro e vê que o cara está de nave, ela pergunta se o carro é dele e fica toda admirada. Ele responde que sim e pergunta se o namorado dela tem um carro igual esse ou parecido. Ela responde que ele nem tem carro. Então a garota pega na mão dele e se apresenta e fala que o carro é muito bonito e que chama muita atenção. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela fala que sim, que quer muito. Na sequência, a garota entra dentro do carro e pede para ele tirar foto para ela. Então ele fala que vai tirar a foto, mas quer que ela faça uma dancinha ou dê uma voltinha para ele. Ela fala que tudo bem, que depois de tirar as fotos que ela vai dar uma voltinha para ele. TK pergunta se ela gostaria de tomar uma bebida com ele e ela responde que adoraria. O youtuber fala que tem um bar muito bom a alguns quilômetros daqui e que ele vai no carro dele e que ela vai no carro dela e eles vão se encontrar lá e a garota concorda.
Mas nessa hora ele fala que ela não queria falar com ele no início e que nem quis pegar na mão dele. Ele fala que ela está se demonstrando ser uma garimpeira de ouro. Ele fala que não gosta de mulher interesseira e que ela não respeita nem o namorado dela. Ele fala que não vai sair com ela e manda ela sair de perto do carro dele. Sem falar nada, ela vai andando até o seu carro e acaba se dando mal. Dessa vez, no top 1, temos o youtuber Nate, que aborda essa mulher em frente à sua Lamborghini. Ele inicia um papo descontraído com a garota, se apresenta e fala que gostou dela e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio do caçador. Então, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele e na sequência também pega o telefone dela. E o que parece é que a mulher já tá dando uma moral para ele. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela hesita em responder. Então, ele pergunta por que ela hesitou, e ela fala que está saindo com a pessoa que ainda não é um namorado. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer compras em um supermercado. Então, ela pergunta para ele se ele quer ir com ela até o supermercado. Ele fala que sim e fala que pode levar ela na sua Lamborghini. Então, ela fica surpresa e fala que gostou do carro dele. Ele chama ela para mostrar o carro e fala que ela pode guardar as compras aqui no porta-malas. Ele fala também que eles podem ir agora fazer as compras, mas que ele não vai poder pegar muita coisa porque não cabe no porta-malas do carro. Em seguida, ele abre a Lamborghini e ela entra no carro. Dentro da Lamborghini, eles conversam sobre restaurantes e comidas e ela fala que gosta de caracol. Então, o YouTube começa a zoar e fala que ele não come caracol e que é muito estranho. Papo vai, papo vem, ele fala que tem que admitir que quando foi falar com ela, que ela agiu de forma legal com ele e que ele não esperava isso. Porque a maioria das garotas que ele vai conhecer, quase todas o tratam mal e são rudes com ele, porque acham que ele não tem dinheiro. Ele fala que ela conversou com ele e o tratou bem mesmo antes de ver o seu carro. Ele fala que a maioria das mulheres só tem interesse no carro dele e no seu dinheiro. Então, ele fala que apesar dele ter uma namorada, que ele gostou muito da atitude dela e que ele está fazendo um experimento social para pegar a garimpeira de ouro. E fala também que não vai poder ir com ela fazer as compras porque seria desrespeitoso com sua namorada. Ela fala que tudo bem e que agora ele tem o Instagram dela e eles podem ser amigos. Ela desce do carro e vai embora, passando no teste da interesseira. Começamos o vídeo com Joel e seu amigo se passando por um cego para fazer o teste da interesseira. Joel começa abordando a morena que vinha ao encontro dele. Ele pergunta o seu nome e tenta se apresentar. Porém, a garota dá uma risada irônica e fala que não gosta de falar o seu nome para estranhos. Joel fala que os dois estavam voltando do cinema e estavam indo embora e só queriam fazer amizade com ela e pede para pegar o seu telefone. A garota fala que também não passa o número para estranhos e que ela está muito ocupada. Joel, já experiente, pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que sim e fala que ia encontrar com seu namorado agora. Depois de Joel insistir em falar com ela, a garota pergunta o que aconteceu com o cara de azul.
Joel explica que ele serviu no exército e ficou cego, e que Joel sai com ele de vez em quando para fazer alguns passeios e ajudar o seu amigo a gastar um pouco de dinheiro. A garota debocha um pouco deles e fala que está sem tempo e tem que ir embora. Na sequência, Joel e seu amigo se despedem e vão caminhando em direção à Lamborghini. E quando a mulher vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e vai em direção deles perguntando se o carro é dele. Joel fala que o carro é do seu amigo e que ele havia dito que ele tinha muito dinheiro. A mulher pergunta o que eles vão fazer e Joel fala que eles estavam indo embora para casa para tomar uma bebida. A garota fala que também quer ir com eles para tomar um drink. Porém, Joel a questiona, dizendo que ela tem namorado e por que ela está ali conversando com eles. Ela responde que o namorado dela está trabalhando e que ele nem precisa ficar sabendo o que eles estão conversando. Joel pergunta para o seu amigo se ele gostou dela. Ele fala que sim e fala que gostou do perfume dela. A garota fala que também gostou dele e pode cuidar dele no lugar de Joel. Porém, o YouTube a questiona novamente sobre o seu namorado. Mas ela fala que Joel havia dito que ele não precisa ficar sabendo de nada e fala que pode cuidar dele sozinha. Porém, na sequência, Joel chama seu amigo para ir embora, mas quando ele vai entrar no carro, o amigo de Joel tira os óculos e fala que ele não é cego e que acabou de ver que ela é muito interesseira. Joel fala que no início ela falou que tinha namorado e estava ocupada, mas depois que viu a Lamborghini, queria ir embora com ele só por causa do carro. Depois da mulher ficar surpresa vendo que ele não é cego, Joel explica que eles têm canal no YouTube e faz vídeo de experimentos sociais. Joel mostra para ela a câmera e fala que está gravando. Então Joel fala que eles têm que ir embora e a mulher leva a pegadinha na brincadeira e ainda dá um oi para a câmera. Na sequência, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e aceleram a máquina. Começamos o vídeo com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem na calçada. Ele fala que ela está linda demais, pergunta qual o seu nome e por que ela está andando rápido demais. Ela fala que se chama Sofia, mas sai andando sem dar nenhuma atenção. Então ele se despede e abre a porta da Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora ela volta perguntando se o carro é dele e o YouTube fala que acabou de abrir a porta, então o carro é dele. O youtuber Nate pergunta se ela gostou do carro e se o namorado dela tem um carro igual este. Ela fala que ele tem uma Mercedes e então Nate fala que está na hora dele fazer um upgrade. Além disso, ele fala que está tentando falar com ela porque ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades. E, já muito interessada, a mulher pede para dar uma olhadinha no carro. Em seguida, Nate fala que estava indo para o seu apartamento tomar um banho e depois vai sair para jantar. A mulher fala que também está com fome e também ia procurar comida. Então o YouTube fala que eles podem ir jantar no restaurante mais chique da cidade e impressiona ainda mais a mulher. Porém, ele a questiona se o namorado dela não iria se importar dela sair com ele para jantar. Ela fala que só tem 3 meses de namoro e que não é nada muito sério. Na sequência, ele pergunta de onde ela é e se ela gosta muito da cidade.
Depois dela falar que adora a cidade de onde ela é, o YouTube combina com ela qual restaurante que ela quer ir e fala que eles vão poder passar no apartamento dele bem rapidinho, só para ele tomar um banho bem rápido. O interesse da mulher é tanto que ela concorda com tudo que ele disse. Então ele fala que ela vai gostar de entrar na Lamborghini e chama ela para entrar na máquina. Ele fala que é um cavaleiro e abre a porta para ela entrar e dá a volta e entra na super máquina. Já dentro da Lamborghini, o YouTube não perde tempo e a questiona o porquê que ela não queria falar com ele e depois mudou de ideia. Ela responde que resolveu dar uma chance pra ele porque viu que ele era um cara legal. Nate fala que foi só ele abrir a porta do carro que ela voltou toda interessada em falar com ele. Então, ela fala que se sente interessada por caras que têm carros legais. O youtuber fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e fala que mudou de ideia e não vai querer sair com ela e pede para ela descer do carro e a deseja um bom dia. A mulher, que acabou de tomar um fora, sai do carro meia sem graça e continua sua caminhada. Começamos o vídeo com o youtuber John com roupas de operário de construção em uma praça para fazer o teste da interesseira. Quando a garota se aproxima, ele pergunta se está tudo bem e o que ela está fazendo. Ela responde que está caminhando e então ele a convida para bater um papo descontraído com ele. A mulher senta com ele e seu amigo e começa um papo descontraído. Ele pergunta se ela sempre faz caminhadas e ela responde que sempre nos seus dias de folga. Então ele pergunta com o que ela trabalha. E ela fala que dá aulas de educação física. John a elogia e fala que ela é muito bonita e ela está em forma, e fala que está com seu chefe cuidando de alguns negócios. Ele pergunta se ela pode dar a ele seu telefone e eles marcarem de sair mais tarde. Ela fala que tem um compromisso mais tarde e não tem jeito. Então, John pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não, que no momento está sozinha e assim quer ficar. Ele fala que é uma pena porque ele gostou muito dela e que também está sozinho. Na sequência, o rapaz que também estava sentado com eles, que é chefe do John, ele volta e senta de novo com eles. John fala que vai voltar ao trabalho porque vida de peão não é nada fácil, mas que seu chefe vai continuar ali e que ela pode ficar conversando com ele à vontade. O YouTube os deixa e ele vai caminhando até o seu Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê ele indo em direção à sua nave, ela também vai rapidamente caminhando até ele. Na sequência, ela chega perguntando onde ele trabalha e ele fala que trabalha em construção civil. E fala que ele ainda acha que ela poderia passar o seu número para ele, já que ambos estão solteiros. A garota fala para ele que tudo bem e que o carro dele é muito maneiro e que ela gostou muito. John fala que vai mostrar para ela o seu carro e vai fazer um tour com ela e depois vai levá-la para sair. E pergunta se ela quer ir com ele. A garota não perde tempo e responde já de cara que sim. Depois dele mostrar o carro para a garota, ela fica muito impressionada e ele fala que vai mostrar para ela como o carro é confortável por dentro e chama ela para entrar na máquina. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e faz como ele disse. Depois de entrarem no carro, John fala que ele havia gostado dela, mas que tem que dizer a verdade.
que ela demonstrou ser uma interesseira e, sendo assim, ele não quer mais sair com ela, já que ela não tinha nenhum interesse por ele antes. Ele fala que acha que ela só está interessada nele por causa do carro e que não gosta muito da situação. Ela fala que não é interesseira e quem vai sair perdendo com certeza vai ser ele. E em seguida ela desce do carro e o YouTube a deseja um bom dia e acelera a máquina. Começamos o vídeo com o YouTube Londons na caça de mais uma interesseira. Ele aborda essa bela morena e pergunta como ela está e para onde ela vai, e fala que ela está com um perfume muito bom. Ela responde que estava indo para casa. Londons então fala que ela deveria ir para casa com ele, mesmo que eles não se conheçam e que eles podem se conhecer melhor. A mulher pergunta como assim e pergunta se ele está ficando louco. Ele pergunta se tem algo de errado com ele. Ela fala que não, que apenas achou muito estranho esse convite dele tão ousado e que ela não sai com caras assim de uma vez. O YouTube pergunta o que tem de errado com ele para ela não estar interessada nele e que eles podem ser somente amigos e irem comer alguma coisa juntos. Ela responde para ele que não está interessada nele e que na verdade está tentando não entrar em um relacionamento. Mas ele insiste e fala que ele pode ser muito legal e que eles podem até ser a alma gêmea um do outro. Ela fala para ele que teria que estar sentindo atraída por ele, mas que não rolou aquela química e por isso não vai dar nada entre eles. Então o YouTube fala que sente por ela não estar atraída por ele e vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a morena vê o carro que ele está, ela vai falar com ele toda interessada. Mas antes que ela falasse alguma coisa, Londons já manda a real e fala que ela acabou de dizer que não estava atraída por ele. Ela fala que não se sentiu atraída pelo lado de fora, mas que ela pode se apaixonar por dentro e que eles podem se dar uma chance para se conhecerem melhor. O YouTube fala que tudo bem e que ela vai gostar muito dele e manda ela entrar na nave. Lá dentro do carro, ele fala que ela fica muito linda no carro e fala que não entendeu o comportamento dela lá fora. Ela fala que está passando por algumas coisas e que não queria se envolver com alguém no momento. O YouTube fala que está sentindo muito atraído por ela e que ele quer algo sério e está procurando uma namorada. E fala que a última que ele teve foi muito interesseira e que ela só quis ficar com ele por causa do seu carro de luxo e dos seus bens materiais. E pergunta se ela é uma interesseira. Ela fala que não, que só quer conhecê-lo melhor. Na sequência, ele mostra a ela que logo ali na frente tem uma cobertura e fala que é um dos seus apartamentos de luxo e que ela poderia estar indo para lá agora com ele. Porém, ele fala que tem certeza que se ele não tivesse entrado no carro, que ela teria seguido direto e não iria voltar atrás para falar com ele. A garota fala que ele está a julgando sem saber, mas London fala para ela que já está acostumado com esse tipo de situação e que ele é fera no assunto. Ele fala que tem um canal no YouTube e faz conteúdo para pegar mulheres interesseiras e que ela foi reprovada no teste e manda ela descer do carro. Ele fala para ela ir para casa pensar no que ela fez e a deseja um ótimo dia. A garota desce do carro meia sem graça e vai embora. London fala que essas garimpeiras de ouro são muito loucas e a interesseira acabou se dando mal.
Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Londons caminhando na calçada e aborda essa morena. Ele pergunta se está tudo bem, qual o seu nome, se apresenta. Ela não demonstra muito interesse em falar com ele. O YouTube explica que é novo na cidade e está procurando um lugar para comer e pergunta se ela não pode acompanhá-lo. Porém, a mulher fala que tem namorado e que essas cantadinhas baratas dele não vai funcionar com ela. O YouTube pergunta se pode conhecê-la ou pegar o seu número de telefone, porém a mulher fala que não e que está bem assim. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua máquina, mas na hora que ela vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e pergunta se ele ainda quer sair com ela. O YouTube a questiona perguntando sobre o namorado dela. Ela responde que não é nada sério e que isso não será um problema. Então, o YouTube concorda com ela e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. Ela faz a maior pose para tirar as selfies, mas mal sabe ela que vai se dar mal. Em seguida, ela entra no carro e London dá a volta e fala que ela vai se arrepender de ser interesseira e entra no Corvette. Em seguida, ela fala que gostou muito do carro e pergunta se vai poder dirigir o carro de London. Porém, o YouTube fala que antes dela dirigir o seu carro, ele precisa conhecê-la melhor. Além disso, a mulher fala que antes de ir almoçar, ela quer passar num shopping para fazer compras. O YouTuber fala que não combinou isso com ela e que ele achou que ela queria ajudá-lo a conhecer a cidade. Em seguida, o YouTube fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que havia dito que era novo na cidade só para puxar papo com ela. Ele pergunta se ela não quer ir para sua cobertura e que lá tem muita comida e tem piscina também. Ela fala que aceita o convite com uma condição, que ele vai ter que pagar compras para ela no shopping. O YouTuber não gosta nada da ideia e fala que só tem um problema, que ele odeia a mulher interesseira e que ela demonstrou ser uma baita interesseira desde o início e que ele a conheceu e queria ver até onde ela iria chegar e que ele não vai levá-la para lugar algum e muito menos fazer compras e pede ela para descer do carro. A mulher ri muito sem graça e pergunta se isso é sério. London fala que sim e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube e fala que tomara que o namorado dela veja a interesseira que ela é. O vídeo começa com o YouTuber Nair Price cumprimentando essa moça e perguntando seu nome, e em seguida ele se apresenta para ela. Na sequência, ele pergunta por que ela está vestida assim e tenta puxar um papo com a garota. Ela fala que gosta de se vestir assim e não é nada demais. Ele pergunta de onde ela estava vindo e o que ela estava fazendo. A garota responde que estava vindo do shopping e que estava na praça de alimentação. O YouTube, para puxar papo com a garota, pergunta para ela o que ela comeu. Diante disso, a garota responde que comeu fritas com bife. Então, ele pergunta se ela não quer sair com ele ou se pode passar o seu contato. Porém, a mulher fala que não. Então, ele vai pro plano B e caminha até a sua Lamborghini. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da Lamborghini, é aí que a mágica acontece. Os olhinhos dela brilham e o coração dela bate mais rápido e ela vai até ele perguntando se o carro é dele.
O youtuber confirma que sim, e ela fica admirada com o carro e o YouTube pede para tirar algumas fotos com ela. Ela fala que é uma boa ideia e começa a posar para as fotos em frente à nave. O YouTube fala que é um modelo e pergunta o que ela trabalha. A mulher fala que é professora. Ele fala que ela tem que ter muita paciência para lidar com crianças e ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que o convite para sair com ele ainda está de pé, mas se ela não quiser, que ele vai entender. Mas, inexplicavelmente, a mulher aceita o convite dele, dizendo que pensou melhor e por que não. E em seguida, ele abre a porta do carro e ela entra na Lamborghini pensando que vai se dar bem. O YouTube pergunta para ela para onde ela quer ir. E sem pensar duas vezes, ela fala que quer ir para o shopping fazer compras. O YouTube pergunta se ela tem um cartão de crédito, porém ela fala que ele vai pagar para ela. Nia Price fala para ela que ele chamou ela para sair e em momento algum ele disse que ia pagar compras para ela. O YouTube fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e só quer sair com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. Além disso, ele fala que ela nem queria passar o telefone, mas foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia. Ele chama ela de garimpeira de ouro e fala que não vai a lugar nenhum com ela e muito menos pagar compras. A mulher fala que não é interesseira e pergunta se ele está falando sério. O YouTube fala que sim e pede para ela sair do carro, mas ela fala que não vai sair. Então ele dá a volta, abre a porta da Lamborghini e fala para ela vazar. Iniciamos o vídeo com o YouTube Flórida se passando por um morador de rua com uma placa na mão pedindo ajuda. Assim que passa uma garota, ele a aborda pedindo para lhe ajudar. Ela tira $1 e entrega para ele. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e por que está assim. Ele explica para ela que a mulher terminou com ele e o pôs para fora e que ele está sem nada e não tem lugar para ficar. Além disso, ele explica que não é um morador de rua, mas está precisando de uns trocados. Então, ele começa a falar que a mulher é linda e que ela fica muito bonita de preto. A mulher já dá logo uma tirada nele, dizendo que tem namorado. Em seguida, ela fala que tem que ir na loja e se despede dele. O YouTube agradece pelo dinheiro, mas agora que o teste começa. Ele vai rápido até a sua Lamborghini e pega suas roupas, e se troca e fica esperando a mulher voltar. E enquanto a mulher não volta, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. O YouTuber explica que mesmo se ela for interesseira, ele não vai esculachar ela porque ela pelo menos o ajudou. Assim que a mulher chega perto dele, ela pergunta se o carro é dele. O YouTuber fala que sim, que o carro é dele. A mulher fala que achou que ele era um sem-teto. Ele explica para ela que só estava fazendo um experimento social para ver se as pessoas iam o ajudar, mas que ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Em seguida, a mulher pede para tirar algumas fotos com o carro. Quando o YouTube vai pegar o celular dela, ele fala que o relógio dela parece ser muito valioso. Ela fala que ganhou do seu marido e que é um relógio de marca. E em seguida, ele começa a tirar fotos para ela na frente da Lamborghini. Em seguida, depois de tirar para ela as fotos, ele entrega para ela o celular e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez.
depois da mulher falar que não, ele a convida para entrar no carro. Dentro do carro, mesmo a mulher tendo dito que tinha namorado, ela pergunta se ele está livre para sair com ela. Porém, ele pergunta sobre o namorado dela, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Nessa hora, o YouTube finge que está recebendo uma ligação que foi dito que ele precisava levar a sua prima para o hospital, porque ela está sentindo dor porque está grávida. Então ele fala para ela anotar o seu número, que eles vão sair no dia seguinte, e ele dá um abraço nela e fala para ela ligar para ele. E assim ele dispensa a interesseira. Começamos o top 3 com o YouTube Kilo abordando essa jovem. Ele pergunta o que ela está fazendo, mas ela não responde. Então ele pergunta se ela vai continuar o ignorando, mas quando ela o responde, ela fala que é casada e que ela não tem nada para falar com ele. O YouTube fala que só estava tentando ajudar e pergunta se ela não precisa de alguma coisa. Ela fala que está bem e que não precisa de nada. Então ele fala que só estava tentando conhecê-la, mas ela fala para ele se enxergar, que já falou que é casada, e manda ele cair fora. Diante disso, o YouTube vai em direção à BMW i8, e é nessa hora que a BMW faz a mágica e os maridos e os namorados desaparecem. E em seguida ela vai atrás dele pedindo para ele esperar e pede desculpas por não ter falado direito com ele. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e agora quer falar com ele. Ela explica que está um pouco nervosa porque discutiu com seu marido, mas que agora está mais calma para conversar com ele. Então ele a convida para entrar no carro e ela não perde tempo e entra na BMW. Dentro do carro, ele pergunta se o marido dela deixa ela entrar no carro de um desconhecido. Ela fala que o marido dela só está fazendo raiva nela e que ela não tá nem aí pra ele. E além disso, ela fala que está tentando se divorciar. O YouTube pergunta pra ela se ela sabe o que quer dizer Gold Digger, e ela fala que sim. E então ele fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro, porque ela não queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela veio falar com ele. O YouTube fala que não sabe se quer sair com ela. A mulher fala que não é interesseira e não foi por causa disso que ela veio falar com ele. Ela fala que achou ele bonito e que ele também tem um belo carro. Então ele chama ela para ir no seu apartamento e pede para ela colocar o cinto, mas quando ela vai colocar o cinto, ele fala que é zoeira e que ele não sai com interesseira. Ela fica puta da vida e mete a mão na força dele e sai do carro indignada. E ela acaba se dando mal, mas ela não deixou barato para o YouTube. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E vamos pro próximo vídeo. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O YouTube pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O YouTuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado, e ela fala que ainda não.
Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o youtuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o youtuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate. O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir, que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando.